A investigação em psicologia nem sempre começa no laboratório. Muitas vezes nasce da prática, dos contextos e das pessoas com quem trabalhamos diariamente. Hoje damos voz a mais uma das pessoas que transforma essas perguntas em investigação relevante e com impacto real no dia-a-dia de quem exerce psicologia em Portugal. Falamos com Sofia Silva, psicóloga clínica e investigadora do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e do Grupo de Investigação em Violência Interpessoal Aggression Lab. É na área da violência sexual que realiza a sua investigação de doutoramento e a sua intervenção psicológica. Bem-vinda, Sofia. Para começarmos esta entrevista, como é que surge o interesse por esta área, em particular pelo crime sexual? Antes de mais, obrigada por me receberem aqui hoje e também quero dar os parabéns pela iniciativa desta rúbrica, que acho que é muito importante, porque a investigação em psicologia às vezes traz aqui algumas lacunas e acho que precisamos de falar sobre isto. Em relação ao meu percurso, portanto, sinceramente a investigação não era algo que estava no meu caminho, acho eu. Ou seja, quando eu entrei para a faculdade, o meu objetivo era prática clínica. Sempre foi esse o meu objetivo, queria estar num consultório e, portanto, estar com pessoas. No entanto, ao longo dos anos, acabei por ganhar este gosto pela investigação, foi mais no final do meu mestrado, em que de facto percebi que fazer uma dissertação não é assim tão mau como muita gente diz. Eu sei que se calhar algumas pessoas não vão concordar. Adorei a experiência, porque achei que era bastante interessante e também permitiu-me adquirir mesmo imenso conhecimento, porque às vezes não sabemos como lidar com certas situações ou não sabemos, quando estamos com alguém à nossa frente, o que é que está por detrás de toda aquela, por exemplo, intervenção e assim, e a investigação fez-me perceber o que é que realmente está por detrás disso, o que é que nós fazemos para chegar a esse final. E depois o crime sexual, aí já foi sempre aquilo que eu quis fazer. Se calhar influência das séries, que eu cresci a ver séries criminais, policiais, sempre adorei isso. E eu sempre gostei da vertente dos agressores, não é? Temos sempre aquela tendência dos serial killers e assim, mas o crime sexual de facto é algo que me chamou bastante a atenção e tem sido algo extremamente... É difícil de trabalhar, mas muito gratificante ao mesmo tempo, não por causa da questão da agressão em si, mas por causa daquilo que nós vamos fazendo ao longo do tempo. Exatamente. Lá está, a tua investigação tem-se focado no que nós às vezes ouvimos nos mídias como notícias trágicas. No entanto, conceitos como pedofilia, crime sexual, abuso sexual de crianças ou até outros que nem sempre usamos da forma mais adequada, podem ser um bocadinho confundidos por vezes. Não sei se não seria interessante começarmos até esta conversa por esclarecer um bocadinho melhor estes conceitos. Claro. Ou seja, nós temos vindo a fazer muita investigação na área do crime, do abuso sexual de crianças e também na questão da pedofilia. Nós trabalhamos com o professor Ricardo Barroso, nós fizemos parte de um projeto europeu, cofinanciado pela União Europeia, e o objetivo desse projeto era desenvolver uma intervenção online, gratuita e anónima a indivíduos que visualizavam material de abuso sexual de crianças, ou seja, a tal pornografia infantil. E a maioria desses indivíduos, de facto, era pedófilo. E depois, quando nós nos deparamos, por exemplo, eu vou falar especificamente em Portugal, quando nos deparamos com notícias do género pedófilo abusa criança, nós temos que ter muito cuidado com esta linguagem, porque nós com esse projeto viemos a conhecer um bocadinho mais este mundo e percebemos que de facto a pedofilia em si não é um abuso sexual das crianças. Ou seja, um pedófilo é uma pessoa que tem uma atração sexual por crianças, desviante, claramente, mas tem essa atração sexual por crianças e nem sempre acaba por se tornar abusador, enquanto que um abusador sexual de crianças, de facto, abusa. O que acontece muito é, mesmo a população em geral tem tendência, quando há notícias de alguém abusar de uma criança, aquele pedófilo. Nem sempre tem esse diagnóstico, nem sempre é um pedófilo, nem sempre tem a atração pela criança. O que acontece às vezes em abusadores sexuais é um crime de oportunidade, porque uma criança acaba por ser mais vulnerável, está às vezes ali à disposição, por exemplo, estão num quarto fechados, não é? E acaba por haver aqui
alguns toques ou até penetração ou assim. E o que é que acontece? Isso sim é um abusador sexual. Um pedófilo nem sempre abusa, que é aquilo que eu já referi, e nós com esse projeto podemos perceber perfeitamente que a maioria deles sente-se mal, não quer continuar a visualizar o conteúdo, que é crime, principalmente aqui em Portugal é um crime, não quer continuar a visualizar o conteúdo e então está à procura de ajuda para que não pare de visualizar o conteúdo e chegue ao ponto de abusar. Então o que é que acontece? Nós chegamos ali, travamos de certa forma, fornecemos ferramentas, estratégias para que possam procurar outra forma de libertar a sua frustração sexual, não é? Em vez de procurar o material ou em vez de chegar ao ponto de abusar. Mas a maioria deles revela mesmo que não quer, por exemplo, estar com crianças porque tem medo do que possa acontecer e não quer abusar crianças. Por isso nós temos que ter um bocado de cuidado quando definimos estes dois termos e quando apontamos o dedo, se calhar, a outras pessoas, porque não sei se sabem, mas a nível de prevalência existem muitos pedófilos que nós não sabemos, que estão no nosso dia-a-dia e estão a viver numa angústia, porque não sabem com quem falar, porque a população acaba por apontar o dedo, não sabem alguns profissionais, porque até alguns profissionais não têm a noção da diferença, e então estão escondidos, e isso só faz com que vivam uma vida que se calhar podiam viver de outra forma. E, portanto, é mais neste sentido quando falamos destes termos e tentamos também chamar um bocadinho a atenção à população, até por causa destas questões, para ajudarmos de certa forma, para que não haja depois vitimação de crianças. É esse o nosso objetivo. E para nós profissionais também conseguirmos distinguir e conseguirmos melhor atuar, sim, não é? Sim. Estamos precisamente a falar daquilo que é, no teu caso em particular, não só a tua principal área de investigação, mas também de intervenção, que é, ao contrário do que se calhar nós estaríamos habituados a ouvir falar, a intervenção com, no fundo, os abusadores, aqui neste caso pessoas pedófilos ou até pessoas que acabam por perpetuar mesmo crimes. Acho que era interessante, precisamente por ser diferente do que nós costumamos ouvir falar, porque normalmente ouve-se falar mais de intervenção com as vítimas, qual é que achas e sabes que é o impacto desse trabalho? A nível de impacto é que, infelizmente, às vezes, não é, apontam os dedos apontam o dedo de nós tratarmos ou estarmos com os perpetradores, mas na verdade aquilo que nós queremos fazer é ajudar as vítimas. Se nós conseguirmos, de certa forma, intervir com estes agressores, por exemplo, alguém que já foi agressor, o nosso objetivo é que esse crime não seja reincidente, ou seja, que não volte a acontecer. Para eles também, de certa forma, com a intervenção, são reintegrados na sociedade, porque aprendem a ter uns comportamentos mais normativos na sociedade a nível de comportamento sexual, e também reduzir o número de vítimas, ou seja, pessoalmente para mim eu acho que não consegui intervir com vítimas, mas aqui quando intervimos com as vítimas, ela já foi vítima de um ato, ou seja, já aconteceu. O meu objetivo, pessoalmente, é mesmo que, se eu intervir com estes agressores, provavelmente podemos reduzir o número de vítimas. Ou seja, vamos fornecer estratégias, vamos trabalhar o tipo de comportamento que este agressor perpetrou ao longo do tempo e vamos tentar perceber se conseguimos ou não ajudar aqui de alguma forma a nível da qualidade de vida, mas também da perpetração do comportamento. E o que acontece é que, se nós conseguirmos reduzir o comportamento agressivo, vamos também, no mundo ideal, reduzir o número de vítimas desse agressor. É esse o meu objetivo e é por isso que eu intervenho também com agressores. Portanto, estamos mais a falar de um trabalho até ao nível da prevenção. Sim, também. Intervenção e prevenção. Prevenção para o número de vítimas, mas intervenção também direta depois com os agressores. Na qualidade de vida, sim. Para evitar o tal isolamento social em que eles vivem. Okay. Uma vez que é algo, a nosso ver, acho que em Canto Psicólogas e do que já falámos antes desta conversa, menos conversado e menos conhecido, a intervenção neste âmbito e com esta população, acredito que possam existir também alguns mitos associados ao que é a investigação, mas também a intervenção com esta população. Sim, muitas pessoas
Eu até posso dar um exemplo Claro. que me aconteceu, foi quando eu disse que ia trabalhar no projeto, que ia trabalhar com indivíduos pedófilos, maioritariamente. Apontaram-me muito o dedo, do género, só queres saber em intervir com agressores, eles deviam era de ser presos e etc. Já está aqui, não é? Aqui a diferença é pedófilo, não significa que fez algum crime, que cometeu algum crime. E depois há muito este mito de que nós, psicólogos forenses, muitas das vezes só queremos saber do agressor. Se nós ajudarmos também a desmistificar estas crenças nestes agressores, não é? E se nós também ajudarmos a que eles tenham uma qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida, aquilo que eu disse anteriormente, vamos, em princípio, reduzir o número de vítimas, porque estes agressores acabam por compreender algumas questões e depois não voltam a perpetrar o mesmo comportamento. Claro que há outliers, não é? Há alguns que continuam, mas isso é comum em todos os aspectos. Portanto, muitos dos mitos associados é mesmo esse, é pensarem que nós queremos defender de certa forma os agressores, mas não, nós queremos intervir com os agressores de forma a que estes não tenham mais vítimas e também para eles estarem bem integrados na sociedade, não é? Porque nós depois acabamos por conviver com eles e acho que é fundamental nós também termos esse tato e sermos mais flexíveis nesse contexto. Até porque tem a ver com a reincidência dos crimes, não é? Exatamente, Porque exatamente. pessoas que cometem um crime, no caso disso já ter acontecido, que não voltem a cometer. Exatamente, é muito mais esse o objetivo do que propriamente dizer coitado, vamos defender, vamos tratar, não é esse, é mesmo a questão da reincidência do crime. Então, qual é o melhor que podemos fazer? O melhor é mesmo intervir diretamente com estes agressores e tentar fazer com que haja aqui uma redução dos comportamentos criminais. Okay. Enquanto investigadora, agora neste caso, a minha pergunta vai mais nesse sentido. Pegando em tudo em todos os projetos em que já trabalhaste, tanto o atual do doutoramento como também projetos anteriores que já conversámos, extremamente interessantes e também com esta população, queria perguntar em que medida é que sentes que as novas tecnologias, em particular a inteligência artificial, teve ou não algum papel aqui, foi ou não útil e pode ou não ser útil em investigações como esta também? A inteligência artificial é uma coisa muito boa, mas também é muito má. Eu posso dar o exemplo de que na minha própria investigação, tanto para os agressores com quem eu lido, é muito boa para disseminarem muito material e etc., mas também é muito boa para mim para perceber alguns contextos, em que sentido, e para nos ajudar na própria intervenção, em que sentido. Neste projeto que eu falei anteriormente, nós utilizamos a inteligência artificial para auxiliar de certa forma aqui os terapeutas. Ou seja, como era uma intervenção online, anónima, nós não víamos a outra pessoa, a inteligência artificial não era autónoma e foi treinada por nós, investigadores, em que quando o indivíduo chegava à consulta, o terapeuta tinha a opção de fazer um sumário das sessões anteriores, ou seja, situava o terapeuta, de tantas pessoas que surgiram, era muito mais fácil o terapeuta ter o sumário, em vez de estar a ler constantemente as sessões, e também em conversa, ao vivo, ia sugerindo várias opções de resposta. Opções de resposta, lá está, treinadas por nós, ou seja, se o indivíduo dizia X, Y, Z, iam dar várias sugestões de resposta ao terapeuta. E o terapeuta basta selecionar, pode editar, pode apagar novamente e enviar ao indivíduo. Ou seja, a inteligência artificial nisso é muito boa porque torna. A consulta durava cerca de 50 minutos, era online, era muito mais rápido para o terapeuta responder logo e mostrar que estava ali para o indivíduo do que se fizesse tudo sozinho. Portanto, acho que a inteligência artificial nesses contextos é muito boa, mas atenção, lá está, ela foi treinada por nós. Foi avaliada por nós inúmeras vezes, fazíamos vários testes, porque às vezes dizia coisas que não faziam sentido, claro. E acho que isso é uma mais-valia na investigação. Acho que a inteligência artificial tem vindo a trazer estas pequenas coisinhas que achamos que não fazem falta, mas depois vamos a ver e afinal tornam o trabalho mais fácil. Atenção, que nunca vão substituir, acredito, nunca nos vão substituir, mas vão nos ajudar imenso nestas questões. E depois também na minha própria investigação ajuda-me a ter ideias, ajuda-me a perceber melhor algum conteúdo, não é? Usamos a inteligência artificial para fazer pesquisas, para fazer análises, para ver
para termos várias perspectivas de vários contextos, e acho que a inteligência artificial nisso é muito bom. Aqui o falar em inteligência artificial é também, uma vez que neste momento está inserida nos nossos contextos, perceber de que forma é que ela pode ser usada de forma ética, não é? Sabendo que de forma nenhuma ela vai substituir, neste caso no processo terapêutico, o terapeuta, uma vez que, lá está, os estudos indicam que nunca a relação terapêutica é o principal fator para nós, para um sucesso terapêutico e, portanto... E a própria intervenção tem que ser algo muito cuidadoso, não é? Nós temos que ter noção de que não podemos responder o que queremos à pessoa que está connosco, portanto, nós temos que ter muito cuidado e a própria inteligência artificial, se fizesse isso sozinha, iria dizer muitos disparates. Portanto, mas acho que é um bom aliado, quando é bem utilizado, é um bom aliado para a psicologia e para a intervenção em si. Claro. Nós somos psicólogas, mas também somos pessoas e nesse sentido acho importante também falarmos daquilo que é o nosso autocuidado após as nossas intervenções, o nosso trabalho, e neste caso foi algo que me surgiu em particular quando estávamos a conversar, que é depois de leres determinados relatos, teres determinados contactos, até mesmo após algumas sessões, como é que cuidas de ti, Sofia, após ouvir coisas que se calhar podem ser muito duras de ouvir, não é? Sim, tem assim alguns casos que foram particularmente mais difíceis no ponto de, ou seja, são descrições detalhadas às vezes de certos comportamentos ou lá está, até de certo conteúdo que estes indivíduos acabam por visualizar, não é? Estamos a falar do crime sexual, portanto engloba aqui muitos tipos de detalhes. Pessoalmente, como sempre quis trabalhar neste contexto, eu acho que criei uma estratégia qualquer, uma barreira que me permite olhar para isto e encarar isto mesmo de forma profissional. Em que sentido? Eu olho para estes indivíduos, não tenho que os defender de certa forma, mas também não olho para eles como os maus da fita, entre aspas. Ou seja, são pessoas que estão ali, por exemplo, em nível, quando estamos a falar da intervenção, para serem intervencionados, e é esse o meu papel, é intervencionar com eles e fazer o melhor trabalho possível nesse contexto, com tudo o que fui aprendendo e com tudo que tenho vindo a aprender. Depois também tenho a estratégia de que quando acaba uma sessão ou quando acaba aquele momento de trabalho é para descontrair e não pensar mais no assunto. Porque eu acho que se nós tivermos, há muitas pessoas que infelizmente acabam por depois pensar muitas vezes e ruminar muito naquele assunto, acaba por ser prejudicial porque nós estamos sempre a pensar naquelas coisas e a interiorizar aquelas coisas e não vale a pena estarmos a pensar muito nisso, porque infelizmente nós lemos imensas coisas. Nós no projeto avaliámos 120 participantes, havia muitos mais, mas naquela altura foram 120 que avaliámos, ou seja, nós vimos, eles tinham entre 4 a 6 sessões cada um, portanto nós vimos imensas transcrições detalhadas também, pessoas muito rígidas como pessoas mais flexíveis para a mudança e assim. E eu acho que nós temos que ter esta barreira e perceber mesmo, não, isto é trabalho, isto faz parte daquilo que eu também gosto de fazer, genuinamente é algo que eu gosto de fazer, gosto de intervir neste contexto e gosto de investigar neste contexto. Portanto, eu não posso de todo deixar que isto me afete, porque se deixar que isto me afete, vai ser muito difícil. Mas é mais nesse sentido, tento abstrair-me dessas coisas e tento sempre, para além do trabalho, ter uma vida sociável, de estar com pessoas também e não pensar muito nisso. Acho que esse é o ideal para mim. Ou seja, no fundo tens a capacidade, que pode ser difícil, lá está, de quando sais do trabalho, fechaste a porta e fica nessa gaveta, o que é uma competência muito grande. Atenção, que às vezes surge-me uma ideia aqui e ali, mas pronto, é esporadicamente. Mas sim, é tentar fechar essa porta, fechar o computador, isto acabou por hoje, porque senão estar ali sempre acaba por ser um ciclo vicioso e acaba por fazer-me mal, pessoalmente. Ok, portanto é a vida cá fora, é a Sofia cá fora que também cuida da Sofia, a psicóloga. Sim. Claro, faz todo sentido.
Para terminarmos, até nesta rubrica dedicada à investigação, se tivesses de escolher uma frase, alguma coisa para dizer a jovens psicólogos, alguém que tivesse vontade ou estivesse na dúvida sobre ingressar na investigação em Portugal neste momento, o que é que dirias, seja algo mais motivador ou não? Nós começamos a perceber o que é que está por detrás daquilo que nos é dito ou daquilo que nós acabamos por aplicar. Conseguimos perceber como é que são os mecanismos que estão a envolver e eu acho que isso é fantástico. Acho que quem tem curiosidade deve experimentar, porque a investigação abre portas e dá-nos luzes de muita coisa que às vezes nós não sabemos. Nós, por exemplo, estamos a aplicar uma teoria ou um modelo e às vezes não sabemos o que é que foi feito para chegar a esse modelo. E quando nós percebemos, afinal já faz sentido e afinal isto tem assim uma maneira de ser. Portanto, eu aconselho a toda a gente a dar assim um toque na investigação. Eu sei que os psicólogos vão todos tocar, não é? Porque no mestrado têm que fazer uma dissertação de mestrado, mas façam com a intenção de perceber mesmo, com a intenção de adquirir conhecimento. Acho que é muito importante e acho que isso também nos dá ferramentas excelentes, mesmo para a questão da intervenção. Porque lá está, depois também, quando estamos na prática, às vezes não sabemos como lidar com certas situações e se nós formos pesquisar, se nós formos se nós procurarmos com um olhar de investigador, acabamos por conseguir ser criativos e conseguir também portanto, ajustar as intervenções à pessoa que está à nossa frente, porque nós sabemos que não é nada linear e que as pessoas são todas diferentes e acho que isso é muito bonito. E acho que quem está na prática deve também ler um bocado mais artigos científicos também, tentar perceber aqui algumas coisas, porque eu acho que é fundamental, até para nós, como psicólogos, na prática, sermos mais profissionais e termos mais bagagem para poder intervir, de facto. Andam de mãos dadas, não é? Sim, exatamente. Acho que deve sempre andar de mãos dadas. Claro que sim. Obrigada, Sofia. Esta conversa mostra-nos que há ciência a acontecer com qualidade e com utilidade real. Cabe-nos a todos, clínicos, investigadores, formadores, garantir que ela não fica nas gavetas, que passa, de facto, a fazer parte da forma como cuidamos, como escutamos e como intervimos. Encontramos-nos na próxima edição.